Eu preciso te contar uma história. E não é uma história de serial killer, não é uma história de crime organizado, não tem vilão com nome famoso, não tem investigação que já dura anos e não tem reviravolta cinematográfica. É uma história muito mais simples e, por isso, muito mais assustadora. Uma menina de 21 anos foi até uma ponte num dia de sol, cheia de vida, querendo viver uma experiência nova. E as pessoas que deveriam cuidar dela jogaram ela para o vazio, literalmente para a morte. Eu vou te contar tudo sobre o caso Maria Eduarda, os fatos, os depoimentos, os boatos perturbadores que estão circulando na internet, mas eu também vou te dizer o que eu penso sobre tudo isso. Pode ser que você não goste do que eu tenho a dizer, porque parte do que eu vou falar é sobre nós. Fica até o final. Mas antes de falar a verdade sobre esse caso, peço para que você se inscreva para ouvir mais histórias como essa, deixe um comentário ou compartilhe esse vídeo. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas tinha 21 anos, morava em Jandira, na Grande São Paulo. Era uma jovem bonita, do tipo de pessoa que não quer só viver, quer sentir que está viva. No dia 13 de junho de 2026, ela foi até Cordeirópolis, uma cidade pequena no interior de São Paulo, para fazer um salto de rope jumping numa ponte. Se você não conhece a modalidade, rope jumping é diferente do bungee jump. No bungee jump a corda é elástica, você cai e quica de volta para cima. No rope jumping a corda é estática, você cai e faz um movimento de pêndulo, como um balanço gigante no ar. É descrito como uma das sensações mais intensas que existem. Ela pagou R$180 pelo salto e tinha uma câmera com ela para registrar tudo. Essa câmera nunca foi encontrada. Testemunhas filmaram o momento. Maria Eduarda está na borda da ponte. Dois instrutores seguram ela pelos braços. O movimento é rápido, mecânico, automático. E dá para ver que eles já fizeram isso centenas de vezes. Eles a erguem e jogam. A corda não estava conectada ao corpo dela. Ela caiu em queda livre, sem nada, sem proteção, sem chance nenhuma. Maria Eduarda não sobreviveu. E eu preciso que você entenda o peso disso. Não foi uma falha técnica complicada, não foi um equipamento que quebrou. A corda simplesmente não estava presa nela. Alguém deixou de fazer a conferência mais básica, mais óbvia, mais elementar que existe nessa atividade. E uma jovem de 21 anos morreu por causa disso. 3 funcionários foram presos, os 3 que ergueram e jogaram Maria Eduarda da ponte. E aí vem a parte que me deixa sem palavras. Em depoimento à Polícia Civil, um deles, Luiz Felipe Feliciano, explicou como funcionava a checagem dos equipamentos antes de cada assalto. Ele disse que não havia uma ordem, uma sequência ou uma pessoa certa para fazer a checagem de segurança. Eles se revezavam, mas não tinham um protocolo a seguir. Desse jeito, para uma atividade onde se você erra, a pessoa morre. Quando perguntado diretamente se ele era o responsável por conferir o equipamento de Maria Eduarda, ele disse que não se lembrava. O segundo instrutor preso, Maicon Fernandes Sintra, também disse que participava das checagens. E quando perguntado se havia conferido o equipamento dela, também disse que não se lembrava. Ninguém se lembrava de nada. Uma menina de 21 anos morreu. E os homens que a jogaram da ponte não sabem dizer quem era o responsável por garantir que ela estivesse viva depois do salto. O advogado dos 3 diz que eles estão em choque, que nunca tinha acontecido nada parecido antes. A polícia investiga como um homicídio doloso, que é diferente de acidente. É quando o risco era tão absurdo, tão previsível, que a lei entende que você assumiu a possibilidade de matar. Quando o caso veio a público, a internet entrou em campo. Começaram a surgir diversas teorias. Tem gente dizendo que não foi negligência, que foi intencional, que alguém pagou para os instrutores jogarem Maria Eduarda sem a corda presa. Alguns estão usando a palavra sacrifício, outros apontam desaparecimento da câmera como prova de que algo está sendo escondido. E eu preciso ser honesto com você, são boatos. Até o momento em que esse vídeo foi gravado, não existe nenhuma prova, nenhum indício concreto, nenhuma linha de investigação que sustente essas teorias. O desaparecimento da câmera é um dado real do inquérito. Merece apuração séria. Mas entre um dado real e um assassinato encomendado existe um abismo enorme. Preencher esse abismo com especulação não ajuda Maria Eduarda. Não ajuda a família dela. Só gera ruído em cima de uma dor que já é grande demais. O que a investigação aponta é uma negligência criminal. Pessoas irresponsáveis, sem protocolo, sem seriedade,
jogando vidas alheias ao vento por R$ 180. Isso já é devastador o suficiente. Não precisa de conspiração para ser um horror. Agora eu preciso falar algo que vai além desse caso. Eu fico pensando em Maria Eduarda naquela ponte. 21 anos. Câmera na mão, buscando uma experiência que fosse forte o suficiente para valer o registro. O tipo de coisa que gera visualizações, comentários, aquela sensação de que você viveu algo que poucos vivem. E eu entendo isso completamente, porque nós fomos criados dentro disso. Nós somos uma geração que aprendeu a medir o valor de um momento pela quantidade de pessoas que viram ele acontecer. Uma geração que filma antes de sentir, que posta antes de processar, que às vezes está tão imersa na tela que esquece de olhar para o que está acontecendo do lado de fora dela. E os instrutores? Eles são o outro lado dessa mesma moeda, tão acostumados com a rotina, tão anestesiados pela repetição mecânica de um trabalho que virou automático. Ela confiou em quem deveria cuidar dela. A responsabilidade é deles, totalmente. Mas eu tô dizendo que nós vivemos num mundo que está cada vez mais rápido, mais displicente, mais viciado em estímulo e cada vez menos atento ao que é real e ao que é importante. A disputa pelos likes anestesia as pessoas. As redes sociais criam uma bolha onde tudo parece menor do que é. O risco parece menor, o perigo parece menor, a própria vida parece um conteúdo a ser produzido. Quantas pessoas estavam em volta dela? Instrutores, um namorado, pessoas que iam pular. Mas ninguém percebeu a tempo. Ou se perceberam, não agiram com firmeza suficiente para impedir essa tragédia. Na minha opinião, o que aconteceu com Maria Eduarda foi uma fatalidade. Uma fatalidade criminosa, negligente e inaceitável. Mas uma fatalidade. Não acredito em teoria de sacrifício. Acredito em algo muito mais banal e muito mais aterrorizante. Pessoas que simplesmente pararam de prestar atenção. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Os 3 instrutores seguem presos, a câmera nunca foi encontrada, a investigação continua. E fica uma pergunta, não sobre os instrutores, não sobre a empresa, sobre nós. Quando foi a última vez que você desligou a câmera e só viveu o momento, sem pensar no que vai postar, sem pensar em como vai aparecer, só você, presente, atento. Nenhum vídeo vale uma vida, nenhum like vale uma vida. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Te vejo no próximo vídeo.